Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Malu Santana, do canal Fita Criminal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu faço casos criminais reais aqui no canal todas as segundas-feiras. Me segue no canal, deixa o seu like, me segue nas redes sociais. O caso de hoje aconteceu na cidade de Cachoeira do Pajeú, onde Suzana Rocha Silva, de 11 anos, saiu de casa para ir à igreja, mas nunca mais voltou para casa. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso. Sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Ícaro, vinheta. Suzana Rocha Silva tinha 11 anos. Ela era a filha de Giliardi Pereira Silva. Suzana morava na pequena cidade de Cachoeira do Pajeú, uma cidade que tem um pouco mais de 9.000 habitantes e que fica a 696 quilômetros de distância de Belo Horizonte, Minas Gerais. Suzana foi descrita pelos familiares como uma garota doce, muito alegre, muito feliz, de que todos gostavam. No dia 17 de setembro de 2022, era um sábado. Suzana chega para os seus pais e pergunta se ela pode ir para um casamento que vai acontecer na cidade dali daquela região. Ela fala para os pais que ela vai para esse casamento com a sua tia, que no caso era a irmã do seu pai. Então, como a cidade era uma cidade calma, que nada de fora do comum acontecia, os pais não viram nenhum problema, né, de Suzana sair e ir ao casamento. Ela falou que já havia mandado mensagens para a tia marcando o local onde elas iriam se encontrar. Sendo assim, os pais de Suzana não viram nenhum problema e concordaram em ela ir para essa igreja, para esse evento, para esse casamento que iria ter lá. Então Suzana sai de casa por volta das 18 horas do sábado para encontrar a sua tia. E em todas as matérias que eu li, a Suzana, ela se dirigiu para essa igreja sozinha, ela não foi acompanhada. Acho que por conta da cidade ser muito tranquila, então as pessoas não viam nenhum problema em uma garota de 11 anos andar sozinha. Passam-se algumas horas e a tia da Suzana então liga para a mãe da Suzana, né? Então ela fala para a mãe de Suzana que ela não havia aparecido no local que elas haviam combinado de se encontrarem para ir para a igreja. Então a mãe de Suzana, ela fica preocupada, né? E então imediatamente ela sai de casa e vai ao encontro, né, da tia de Suzana. E ao chegar ao local onde a tia estava, né, elas tentaram por várias vezes, entrar em contato com a Suzana. A mãe de Suzana ligou, né, para o celular da garota várias vezes, mas não tinha nenhum resultado, porque a chamada ela era encerrada, ela não completava a chamada. Sendo assim, a mãe de Suzana, né, ficou bem preocupada e avisou os familiares, né, e amigos sobre o sumiço da Suzana, né, sobre o desaparecimento da garota de 11 anos. A mãe de Suzana, né, e a tia de Suzana, elas até conseguiram ver as imagens de uma câmera de segurança que havia ali próximo, que com certeza, se a Suzana tivesse passado, né, por aquele local, a câmera teria registrado o momento. E nas imagens elas não conseguiram encontrar nada, nenhum tipo de imagem na qual a Suzana passasse por aquele local. A única coisa que elas viram foi um carro preto que passou e logo em seguida voltou. Então os familiares de Suzana e os seus amigos, né, se juntam e começam a procurar pela garota, na esperança, né, de encontrá-la e de encontrá-la bem. Um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Suzana também foi feito na delegacia, né, pelos pais da garota. Então, as horas passavam e nada de encontrarem Suzana. E já fazia quase 24 horas. Então, no domingo, dia 18,
por volta das 16 horas, quase 24 horas, né, do desaparecimento de Suzana, a polícia recebeu então uma ligação anônima, onde dizia que havia o corpo de uma garota em um matagal. Era em uma estrada que ligava Cachoeira do Pajeú a uma comunidade por nome Pingueira. Então a polícia, eles vão ao local e quando eles chegam lá, realmente eles encontram o corpo de uma garota e infelizmente era o corpo de Suzana Rocha Silva. A garota foi encontrada sem roupas. Em algumas matérias que li, umas dizia que as roupas de Suzana estavam do lado do corpo. E também a garota tinha vários hematomas no corpo. Ela tinha também um edema na cabeça, né? E ela tinha sinais de esganamento. E como o corpo de Suzana foi encontrado sem roupas, devido àquela situação, havia a possibilidade dela ter sofrido abuso sexual. O corpo de Suzana, então, é encaminhado para o IML, para uma necrópsia, para descobrir, então, a verdadeira causa da morte. Sendo assim, com o corpo da garota encontrado, se inicia uma investigação para descobrir quem havia tirado a vida de Suzana Rocha Silva, uma garota de apenas 11 anos, com tanta crueldade. Então a polícia, ela começa as investigações e ela começa a falar com pessoas, né, que estavam no sábado, naquele local onde a Suzana ela deveria estar. E eles tiveram informações de que viram a Suzana conversando com um rapaz. Outras pessoas também relataram, né, para a polícia que viram a Suzana entrar em um carro, aonde um garoto conhecido ali da cidade dirigia. É assim, então, que a polícia chega até um adolescente de 16 anos. O nome desse adolescente não foi revelado em nenhuma das matérias que eu vi, né? Acho que por conta dele ser menor de idade, só ter 16 anos. Mas a polícia chega até esse adolescente e o interroga. Então eles perguntam, né, se ele teve algum contato com a Suzana, se ele viu a Suzana. E, assim, a princípio, né, ele nega tudo. Fala que não viu a garota, que não conversou com ela. O pai de Suzana também, em uma entrevista que ele deu, ele falou que foi até a casa, né, desse adolescente de 16 anos e que conversou com ele também e que perguntou para ele, né, se ele havia feito alguma coisa, né, com a sua filha, e ele negou, falando que não tinha visto a Suzana, não tinha conversado com ela e que não tinha feito nada de ruim com a garota. Só que com as investigações em andamento, é descoberto então o aparelho celular de Suzana, que havia desaparecido. A polícia então descobre que esse aparelho celular estava em posse do adolescente de 16 anos. Então a polícia não tem mais dúvidas de que, de alguma forma, esse adolescente estava envolvido na morte de Suzana Rocha. A polícia então averigua as mensagens do celular de Suzana. E ao averiguar essas mensagens, eles encontram várias mensagens desse adolescente de 16 anos para Suzana. Em algumas mensagens, o adolescente falava que queria ficar com a Suzana e ela sempre negava. Em outras mensagens, ele era mais agressivo e até ameaçava, né, a garota de 11 anos, dizendo que se ela não ficasse com ele iria matar. Então a polícia, ela não tem mais dúvida de que esse adolescente, né, ele tem algo a ver com a morte da Suzana. Então, ao ser interrogado e pressionado, o garoto acaba confessando que sim, que foi ele que tirou a vida de Suzana Rocha da Silva, de 11 anos. Segundo o adolescente, ele encontrou a Suzana quando ela estava indo para a igreja, para se encontrar com a sua tia. Então, ele convenceu a garota a entrar no carro que ele estava dirigindo. Ele diz que foi tudo consensual, que a Suzana entrou no carro e então eles foram para a estrada onde o corpo da Suzana foi encontrado. E que lá eles tiveram relações em que durante o ato ele teve vontade de estrangular a garota. Então foi aí que ele percebeu
que ela não estava mais respirando, né? Ele estrangulou. Então ele percebe que ela não estava mais respirando, então ele fala, né, para a polícia que deixou o corpo de Suzana lá no local, na estrada, onde ela foi encontrada sem vida. Só que os familiares de Suzana, eles não acreditam em hipótese alguma que a Suzana ela tenha entrado nesse carro de livre e espontânea vontade. Eles dizem que, com certeza, a Suzana ela foi ameaçada para entrar nesse carro, já que a menina não correspondia às investidas do adolescente para ficar com ela. Sem contar que no corpo da Suzana também havia, né, um edema, como se ela tivesse levado uma paulada. No corpo dela também havia várias marcas, né? Ela estava com marcas roxas no corpo. Como o adolescente ele só tinha 16 anos, né? Então a polícia pergunta de quem era o carro, né, que ele estava conduzindo naquela tarde. Ele fala que o carro era de um tio e que esse carro havia sido vendido no dia seguinte. Em nenhuma matéria que eu li, eu encontrei se o tio desse adolescente está sendo investigado, porque no caso o carro era dele. Se o garoto pegou esse carro, foi com o consentimento dele, né, com a autorização dele. Por que que esse carro foi vendido no dia seguinte? Mas eu não encontrei se o tio está sendo investigado. O adolescente, então, ele foi apreendido, ele foi preso e ele poderá responder pela prática de atos infracionais análogos e aos crimes de estupro vulneráveis e homicídio. Então, como eu já falei antes, né, os pais de Suzana, eles não acreditam, né, nessa versão que o adolescente deu. O pai de Suzana, ele pediu por justiça e em uma entrevista ele falou, abre aspas, que ele pague na cadeia ou num abrigo de menor de idade. Ele tem que ir porque ele tem que aprender que ninguém faz isso com a filha de ninguém, finalizou o pai da menina. Fecha aspas. O corpo de Suzana, ele foi sepultado na manhã de segunda-feira, dia 19 de setembro. O cortejo fúnebre foi acompanhado por milhares de pessoas que estavam extremamente tristes e horrorizados com tudo que aconteceu com a garota de 11 anos. E a única coisa que a família da Suzana pede é justiça, porque Suzana era uma menina de apenas 11 anos, era uma criança e teve sua vida tirada, né, do seio da sua família de uma forma tão violenta, né, tão covarde. Eles pedem por justiça. Não se tem muitas informações sobre esse caso, porque é um caso recente. Ele aconteceu em setembro de 2022. Procurei, mas eu não encontrei assim mais nada. Qualquer informação que eu tiver, né, sobre o caso, alguma atualização sobre esse caso, eu trago aqui no canal para vocês. E esse foi o caso de hoje. Me fala nos comentários a opinião de vocês sobre o que aconteceu, né? Esse crime chocante, tão violento que aconteceu com essa criança de 11 anos. E mais uma vez eu vou pedir para que vocês deixem o like de vocês, que me ajuda muito, que vocês se inscrevam no canal, que vocês me sigam nas redes sociais, no caso no Instagram, no @MaluSantanaOficial. E é isso, gente. Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.